Como imigrar para o Canadá? Qual que é o passo a passo que eu preciso seguir para saber mais informações em relação aos processos de imigração aqui do Canadá? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lúcia, eu moro aqui no Canadá desde 2019. Eu vim para cá como estudante internacional. Eu cursei o programa Police Foundations em um college público na cidade de Ottawa, que inclusive é a capital do Canadá. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas informações para vocês que eu aprendi com a minha experiência aqui no Canadá. Esse passo a passo é algo que eu fiz para mim no momento em que eu comecei a estudar sobre os programas de imigração para o Canadá, que, como vocês bem sabem, há inúmeros programas de imigração. Então eu fiz esse passo a passo para eu me guiar nos meus estudos sobre imigração. E neste momento eu já consegui finalizar o meu college, eu já fiz a minha aplicação para o PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit. Eu já fiz a minha aplicação para o PR. Eu fiz a aplicação por meio de uma política pública chamada TR to PR Pathway. A minha aplicação foi no dia 6 de maio do ano passado, de 2021, e neste momento eu me encontro aí aguardando o desenrolar, o processamento da minha aplicação para residência permanente. No ano passado, inclusive, após a minha aplicação para residência permanente, eu decidi fazer uma viagem exploratória por todo o Canadá. Então eu visitei todas as províncias do país, estive em mais de 50 cidades aqui do Canadá, conhecendo um pouquinho mais deste país que eu resolvi chamar de lar. E no nosso primeiro vídeo dessa série, onde nós contamos o primeiro passo sobre como imigrar para o Canadá, eu expliquei um pouquinho mais sobre o sistema de pontos do Express Entry. Eu expliquei para vocês sobre como você poderia calcular a sua pontuação de acordo com o seu perfil de imigração no site oficial do Canadá. Todas essas informações, elas são encontradas de forma gratuita nos sites oficiais do Canadá, e eu gostaria que vocês levassem esse vídeo não como uma indicação, e sim como uma informação que você mesmo consegue acessar agora, inclusive, no site oficial do Canadá. Então essa informação, ela é pública, ela é aberta a todas as pessoas e basta você saber o caminho certo. E a minha intenção com este vídeo é justamente isso, é te mostrar onde você consegue encontrar essas informações, porque muita gente está começando agora esse plano de imigração e eles estão um pouco perdidos. Onde será que eu encontro essa informação? Onde estão os sites oficiais? E é justamente esse o objetivo com esse vídeo, é te mostrar onde você pode encontrar as informações e não te indicar um caminho exato que você vai seguir, até porque cada pessoa, cada família trilhará um caminho diferente aqui no Canadá. Então as informações que estão sendo compartilhadas por aqui, elas têm um intuito informativo. Inclusive, algumas questões que eu vou trazer aqui nesse vídeo, elas podem te dar mais clareza sobre alguns pontos relacionados à imigração. E dessa forma, você vai ter mais confiança na hora de escolher um caminho. Então, você mesmo aí, com o seu computador, pesquisando pelos sites oficiais, você consegue sim encontrar informações importantes, relevantes dos programas de imigração disponíveis atualmente aqui no Canadá e sim ter mais confiança do caminho que você está seguindo. Então, voltando lá ao nosso primeiro vídeo, onde a gente falou sobre o cálculo de pontos a partir do momento em que você consegue descobrir qual que é a sua pontuação de acordo com o seu perfil de imigração lá no site oficial do Canadá. Agora, você precisa analisar como que você pode fazer para aumentar essa pontuação, porque muitas vezes a pontuação atual que você tem, ela pode não estar condizente com os sorteios, com os draws, assim como a gente explicou lá no primeiro vídeo. Então, neste momento, o que eu quero trazer aqui para vocês é explicar onde você vai encontrar mais informações em relação a esses pontos. Por quê? Porque assim você vai conseguir olhar quais são os critérios de pontuação e, de acordo com o seu perfil, analisar
quais são as etapas que você pode fazer para aumentar essa pontuação, para que porventura em um próximo sorteio você consiga receber o convite de aplicação para o Express Entry. E nós estamos falando do CRS Criteria. Lúcio, o que é isso? São os critérios de avaliação dos pontos que você acaba calculando quando você utiliza a CRS Tool. Então nós estamos agora no site oficial do Canadá e é aqui que você vai encontrar a CRS Criteria. Então aqui você vai encontrar todos os pontos e critérios que são avaliados no Express Entry. Então conforme você vai baixando aqui, você vai vendo todos esses critérios, como por exemplo, idade, nível de educação, qual que é a sua nota da proficiência do inglês, o Canadian Work Experience, que nada mais é do que a sua experiência de trabalho no Canadá. E seguindo aqui os critérios de avaliação, você consegue ver a pontuação por cada uma das idades, você consegue ver de acordo com o seu nível educacional. E um ponto bem importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que para algumas profissões, para algumas áreas, como medicina, medicina veterinária, dentista, optometrista, direito, advogados, quiropraxia, ou farmácia, essas áreas aqui, elas pontuam como mestrado. Mas por quê? Porque eles são considerados professional degree e isso pontua como mestrado nessa tabela aqui. Então, por exemplo, se a gente for colocar com o spousal como law partner, ao invés de você pontuar como um bachelor de 112 pontos, você pula para 126 pontos. Então, por isso que é de extrema importância de você analisar a CRS Criteria, porque você nunca sabe em qual área você pode pontuar mais. Muitas vezes você pode estar perdendo pontos porque você não conhece os critérios de avaliação. Sobre as línguas que você fala, o nível de idioma, que aqui no Canadá eles acabam analisando com o CLB, que é o Canadian Language Benchmark. Então, se você faz a prova do IELTS ou a prova do CELPIP, você vai conseguir um certo nível de avaliação no inglês e esse nível você consegue comparar aqui na CRS Criteria. Aqui também tem sobre o Canadian Work Experience. O que é isso? É a sua experiência de trabalho aqui no Canadá. Então, de acordo com os anos de trabalho aqui no Canadá, você vai ganhar uma determinada pontuação. Uma outra questão relevante é quanto aos pontos adicionais, que eles podem ser somados aí no máximo 600 pontos. Mas, por exemplo, se você tem um irmão ou uma irmã morando no Canadá que seja residente permanente ou cidadão, você pode ganhar 15 pontos. Se você tirar o CLB 7 ou mais nas 4 habilidades da língua francesa e tirar CLB 4 ou menos em inglês, ou não tirar o teste de inglês, não fazer o teste de inglês, você pode ter 25 pontos adicionais. Se você tirar CLB 7 nas 4 habilidades de francês e mais o CLB 5 no inglês, você pode ganhar 50 pontos, ou seja, 25 pontos a mais aqui se você tirar um CLB 5 no inglês ao invés do CLB 4 no inglês. Se você fizer um post-secondary no Canadá, ou seja, talvez um college, porque aqui, uma credencial de 1 ano ou 2 anos, você pode fazer um college de 1 ano ou 2 anos, você vai ganhar 15 pontos. Se você tiver uma credencial de 3 anos ou mais, 30 pontos. E uma parte bem interessante aqui é se você tiver uma nomeação provincial, se você tiver o convite de uma província para você imigrar para o Canadá, você pode ganhar até 600 pontos. Lembrando que o máximo de pontos é de 1.200. Então vejam só a importância de um convite provincial no Express Entry. Mas Lúcia, eu ouvi dizer que o FSW ele está parado, que é o Federal Skill Worker, que nada mais é do que um dos programas ali do Express Entry. Isso é verdade? Sim. Neste momento a gente está passando por uma situação bem nebulosa aí na imigração e o FSW ele está parado. O último sorteio ele foi no dia 23 de dezembro de 2020 e a pontuação naquele momento foi de 468 pontos. E se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui para nós, isso é muito importante para que o YouTube consiga distribuir o nosso conteúdo cada vez mais aqui para os usuários da plataforma e também de se inscrever aqui no nosso canal. Basta você clicar no botão aqui embaixo e do lado tem um sininho. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. No entanto, não é porque o cenário ele está nebuloso aí, você não está conseguindo visualizar um futuro na imigração que você não pode ajustar o seu perfil e ser convidado
por meio dos programas provinciais. É isso mesmo. Você pode, inclusive, abrir o seu perfil no Express Entry, caso você não tenha visto o nosso vídeo em relação à abertura do perfil do Express Entry. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde eu mostrei o passo a passo para você fazer, então, a abertura do seu perfil. E você vai perceber que uma das etapas ali durante a abertura do seu perfil é você indicar em quais províncias você tem interesse em morar aqui no Canadá. Então, neste momento, você vai conseguir clicar ali em quais províncias você tem interesse, e isso dá abertura a você a ser convidado pelos programas provinciais. E isso muitas vezes não é o suficiente, e eu te indicaria aí uma outra questão, que é você analisar os sites de cada província. Então, cada província tem um site específico onde eles explicam os programas provinciais daquela determinada província, e ali você também vai encontrar muitas informações em relação a outros programas, outros caminhos de imigração aqui para o Canadá. Muitos desses programas, eles acabam pedindo que você tenha um perfil aberto no Express Entry. Então, cada site da província vai explicar quais são aqueles determinados requisitos para você então ser elegível para aquela província. Então, eu sugiro fortemente que você entre no site dessas províncias para você verificar quais são os critérios de elegibilidade e então avaliar se você vai conseguir participar dos sorteios daquela província, se você vai ser elegível para os programas de imigração daquela determinada província. Eu já separei todos os sites de todas as províncias, são 10 províncias aqui no Canadá e 3 territórios, então eu separei todos esses sites para apresentar para vocês. Eu deixei eles listados lá no nosso canal no Telegram. Se você ainda não faz parte lá do nosso canal, não seja por isso, clique no link aqui embaixo que você vai cair diretamente lá no nosso canal, e uma dessas postagens ali é então a lista de sites de cada uma das províncias. Basta você clicar ali e então você vai ter acesso a esse site oficial de imigração de cada uma das províncias e territórios aqui do Canadá. E uma dica que eu quero deixar aqui para vocês é que você não elimine nenhuma das províncias dos seus estudos. Eu sei que muitas vezes você acaba ouvindo informações sobre uma determinada província e você fala, ah, talvez essa província não seja a que eu gostaria de morar, mas eu posso te dizer, eu visitei todas as províncias do Canadá e talvez você se surpreenda com as características de determinadas províncias. No meu caso, a gente até fez um vídeo aqui para o YouTube falando qual que é a melhor cidade para imigrar para o Canadá. Inclusive, eu te convido a assistir esse vídeo, vou deixar o link na descrição aqui para você clicar e poder acompanhar um pouquinho mais das informações dessa cidade. E foi uma cidade que eu me surpreendi positivamente. Durante a minha jornada aí pelas províncias do Canadá, essa foi uma cidade que, na minha opinião, seria uma das melhores opções para você conseguir imigrar aqui para o Canadá e também ter acesso a uma cidade com vários recursos. E se eu não tivesse feito essa viagem exploratória pelo Canadá, talvez essa cidade nunca teria entrado na minha lista. Então, por isso, eu te recomendo fortemente que, inicialmente, você não exclua nenhuma das possibilidades, que a gente sabe que o cenário da imigração ele é incerto. Então, talvez a província que hoje você está excluindo por um determinado motivo, ela pode ser a província que vai te dar de fato a chance de você conseguir imigrar para o Canadá. E não necessariamente você terá que morar nesse lugar para sempre. Você não precisa obrigatoriamente morar naquele lugar para sempre. Algumas províncias, eles têm um critério de tempo que você precisa permanecer lá para então você conseguir se mudar para outra região do Canadá. Contudo, é sabido que os residentes permanentes, eles têm liberdade de ir e vir aqui no Canadá. Então, uma vez que você se torna residente permanente, você tem a liberdade de escolher o local que você quer morar aqui no Canadá. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da lei que explica exatamente isso, e então você vai poder pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. E eu também sugiro fortemente que você analise quais são os critérios de cada uma das províncias, qual que é o tempo de permanência que você teria que ficar em cada uma das províncias,
caso você seja elegível para o programa provincial daquele local. E se você conseguir conferir aí a sua elegibilidade para algum programa provincial, já deixa ali nos comentários também, que isso incentiva outras pessoas que estão começando esse processo a pesquisarem mais sobre o Canadá e talvez encontrem uma oportunidade de imigração onde eles sequer imaginavam que poderia haver. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!